Olá, você aí que está curtindo um pouquinho do canal O Mundo da História. Hoje vamos falar de Roma, onde a gente encontra a modernidade com o passado presente. É um local especial para muitos filmes aí de várias empresas cinematográficas, né? Por que será que Roma é tão visitada? Que história Roma traz consigo? É isso que a gente vai tentar desenvolver essas respostas nessa nossa aula de hoje. Para começar, eu quero que você saiba que a Roma de hoje é muito diferente do passado, pois Roma passou por muitas transformações, entre elas terremotos, incêndios, construções, reconstruções. Mas por meio dos recursos tecnológicos, conseguimos resgatar Roma antiga, que vai ser nosso tema central hoje. A localização de Roma. Roma está localizada na Península Itálica. É uma faixa comprida de terra que consegue adentrar o mar Mediterrâneo. Ao norte a gente tem os Alpes, ao leste a gente tem o Mar Ádrico, ao oeste a gente tem o Mar Terreno e ao sul a gente vai ter lá o Mar Mediterrâneo. O povoamento da Península Itálica foi feito inicialmente por povos itálicos, que a gente pode dividir em latinos e sabinos. Posteriormente, vai chegar os etruscos, comerciantes, que também vão se fixar lá. E por último, vão chegar os gregos, que vão ficar na parte sul e na Sicília. Então, esses três povos aí, os itálicos, os etruscos e os gregos, vão dar origem à nossa Roma de nossa aula. E Roma também guarda dentro da sua história da formação uma grande lenda que eu irei narrar para vocês agora. Havia uma cidade chamada Alba Longa, fundada pelos latinos, à margens do rio Tibre. Um belo dia, a princesa da cidade, Alba Longa, apaixonou-se por Marte, deus da guerra, e com ele teve dois gêmeos. Ao saber disso, o tio das crianças, Emúlio, que tinha tomado à força o trono daquela cidade, colocou os bebês em um cesto e mandou que os atirasse no rio Tibre. Mas ao contrário do que se esperava, o maldoso Emúlio, as crianças não morreram. O cesto encalhou em um lugar chamado Monte Palatino. Foi quando uma loba que por ali passava ouviu o choro dos bebês e os salvou, amamentando-os como se fossem seus filhos. Tempos depois, os bebês foram encontrados por um pastor, que os criou e deu a eles os nomes de Rômulo e Rêmulo. Os meninos cresceram fortes e saudáveis. Ao se tornarem adultos, voltaram para Alba Longa, lutado contra o trio perverso. Depois de vencê-lo, devolveram o trono da cidade ao avô, que por direito tinha esse trono. Com isso, ganharam permissão para fundar uma cidade. O lugar escolhido não poderia ser outro pelos meninos. Foi o Monte Platino, local onde a loba havia os amamentados. Em 1753 a.C., os dois irmãos fundaram Roma, assim chamado em homenagem a Roma. Logo a seguir, porém, eles se desentenderam, e na disputa pelo poder, Rômulo foi o vencedor, matou Remo e tornou-se o primeiro rei de Roma. A outra versão fala que no centro da Península Itálica foram se desenvolvendo várias aldeias, entre sabinos e latinos. Os latinos, porém, eles vão se unir, sabendo que os sabinos podiam os dominar. E assim, unindo força, eles fundam a cidade de Roma. A gente vai poder dividir a história da Roma antiga em três fases: a fase monárquica e a fase posteriormente a fase republicana e a última fase, a fase do império. Nos primeiros tempos, os tempos mais remotos, Roma era apenas um local onde abrigava os templos religiosos e onde os poderosos se reuniam para discutir assuntos dos seus interesses. Por volta de 600 a.C.,
Os etruscos foram se estabelecendo por essa região através do comércio e foram ganhando bastante prestígio até tomarem o poder. No tempo dos reis etruscos, Roma começou a prosperar. Roma começou a aumentar o muro de suas muralhas, construiu um sistema de irrigação, aquedutos, e Roma também começou a melhorar seu sistema de esgoto. Construiu uma ponte que ligava as duas margens do rio Tibre. Roma, que até então era apenas uma cidade com um monte de aldeias, passa a se transformar numa grande cidade com uma grandiosa muralha que o protegia. Dos etruscos, os romanos assimilaram todo o seu conhecimento de engenharia, o uso do arco e da abóbora nas construções, e a crença que era possível conhecer o desejo dos deuses através das adivinhações. Como podíamos dividir a sociedade romana no tempo da monarquia? Fácil demais. A sociedade romana no tempo da monarquia era dividida em apenas 4 categorias. A gente tinha os patrícios, que eram aqueles grandes proprietários de terra, detentores de todo o poder. A gente tinha os plebeus, aqueles que eram apenas pequenos agricultores, artesãos, pequenos comerciantes e que não tinham o direito de participar ainda da vida pública. Porém, essa história vai mudar um pouco mais à frente. Mas, entretanto, agora, nesse momento de monarquia, não tinham o direito de participar. Havia a terceira categoria, eram os clientes. Eram plebeus, mas esses, por sua vez, eram protegidos por um patrono, um grande patrício, que quanto mais tivesse clientes, as suas asas, né, abaixo das suas asas, com suas proteções, mostrava o tamanho do poder dele. E por fim, por último, a gente pode falar sobre os escravos. Quem eram esses escravos? Ou eram pessoas que tinham sido escravizadas através de guerra, ou alguém que contraía um débito que não pôde pagar e a justiça condenou ele a pagar com sua liberdade. Então fica a dica aí para a sociedade no tempo da monarquia. Vamos falar agora como era desenvolvida a política no tempo da monarquia. A política no tempo da monarquia, ela era exercida pelo rei, que por sua vez tinha um cargo maior, mas ele não governava sozinho. Além dele havia o Senado, formado pelos chefes das principais famílias patrícias, e uma assembleia, composta por soldados com até 45 anos. Na Roma antiga, o cargo de rei não passava de pai para filho. Quando um rei morria, o Senado escolhia quem ia o sucedê-lo, e a Assembleia se manifestava contra a escolha ou a favor dela. Portanto, o rei tinha o seu poder limitado pelo Senado e pela Assembleia. Os patrícios, que controlavam o Senado romano, nunca se conformaram com o domínio etrusco sobre Roma, e em 509 a.C., aproveitaram de uma fraqueza dos etruscos por causa da guerra com povos vizinhos, e os patrícios derrubam o rei etrusco Tarquínio o Soberbo e fundam a República. A República Romana era governada da seguinte forma: existiam os magistrados, auxiliados pelo Senado e pela Assembleia. Os principais magistrados eram o cônsul. O cônsul comandava o exército, administrava a cidade e presidia o Senado, com o cargo de cônsul era o mais alto da República. Abaixo dele havia o pretores. Os pretores eram responsáveis pela aplicação da justiça, era tipo um juiz. Ao seu lado tinha o questore, cuidava da arrecadação de impostos e das despesas públicas. Abaixo desses 3 primeiros mencionados havia o edis, era o responsável pelo abastecimento da conservação das ruas e pela organização dos espetáculos. Abaixo de todos ainda havia os censores,
que fazia a contagem da população, classificando-as de acordo com suas posses. Então, esses 5 cargos aí é que formavam a magistratura do período republicano. Note que a gente já está em outro momento em Roma. Cônsules, prestores, questores, edes e os censores. Além desses magistrados, havia o ditador. Ele governava Roma como plenos poderes por um período de 6 meses. Em caso de grave ameaça à República, guerra, por exemplo, era eleito pelo Senado. Senado era formado por 13 membros vitalícios, todos patrícios. Suas principais funções eram controlar o tesouro público e propor a guerra ou a paz. Na República Romana, somente os patrícios podiam ocupar altos cargos no governo, isso é, cargos de magistratura e de senador.